Mas vamos lá, vamos trabalhar princípios da palavra de Deus que a gente tem trabalhado durante todos esses dias. Bom, lembrem-se da estrutura do nosso período de conversa. Nós estamos estudando a história de Deus. E quando a gente fala a história de Deus, até porque Deus está para além da história, Deus não tem relógio de 24 horas. Mas quando eu falo história de Deus, eu estou querendo dizer a história que Deus está construindo, da qual nós fazemos parte. Essa é a história que a gente vai chamar de história de Deus. Deus está construindo uma história. Essa história tem 4 grandes atos. Se você fosse a uma peça de teatro shakespeariana, por exemplo, você teria vários atos. Primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, quarto ato. Então, Deus tem um ato de criação, mas há um ato na história do qual Deus não é o responsável, que é o ato da queda, que traz consigo tantos efeitos dos quais nós vivemos hoje ainda. Mas o terceiro ato é um ato de Deus, que é o ato da redenção, é o ato da salvação por meio de Jesus Cristo. E haverá ainda um quarto ato, que é o ato da nova criação. E é para isso que a história caminha. Ela caminha para um ato final, do triunfo final de Deus. Deus teve um triunfo inicial. Esse triunfo foi na cruz. E é por isso que vocês conseguem viver dentro de vocês uma realidade do reino de Deus. Percebam que vocês vivem uma luta interna entre, não o certo e o errado, mas entre Cristo e Adão. Vocês vivem uma luta interna, por exemplo, todos os dias entre qual é o princípio do reino e qual não é o princípio do reino. Em que em muitas ocasiões as suas paixões, os seus desejos, a sua cabeça, ela te leva para um lugar. Mas há mais do que uma voz interior. Há uma consciência do Espírito Santo, que é mais do que uma voz interior, que nos traz de volta à realidade do reino o tempo todo. Isso é a maior prova, meus irmãos, de que há uma redenção acontecendo. Ela foi executada na história quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Eu chamo esse evento de o dia em que o céu tocou a terra. Nós vamos começar a estudar o Pai Nosso daqui a pouco no culto. E no dia em que o céu tocou a terra foi exatamente quando Deus veio a essa terra e Ele trouxe o reino de Deus. Lembrem-se no Pai Nosso, venha o teu reino. Então chegou, o reino é vindo. E acontecerá um dia final em que Jesus voltará. Então, às vezes nós olhamos para a vida e falamos assim, nossa, é tudo tão difícil, está tudo tão ruim. Irmãos, já foi pior, vai piorar e relaxa. Vivam a realidade do reino independente da circunstância. É democracia, é ditadura, não tem comida, eu estou doente, perdi tudo, eu fiquei rico, que beleza. O reino vai ter que ser vivido do mesmo jeito. Fiquem tranquilos. Esse é o desafio do cristão, tá? São os 4 atos: criação, queda, redenção e nova criação. E eu gastei bastante tempo conversando com vocês sobre a pessoa do Espírito Santo, e agora eu estou trabalhando com vocês a dinâmica de Deus formar um povo, ok? E o que nós conversamos na última semana foi exatamente Deus formando um povo a partir do Abraão. Ele escolhe o Abraão do meio de 70 nações, ele escolhe uma pessoa. E ele escolhe uma pessoa para formar o seu povo. E isso é tão peculiar que ele faz com que uma velha estéril tenha filhos. Porque o que Deus está mostrando exatamente é essa realidade de que o que Ele quer é formar realmente um povo a partir da iniciativa dEle e de mais ninguém. Agora, o que eu quero conversar com vocês é... Isso aqui está cada vez se perdendo mais, tá? Deus constituiu um povo. Ok. Automaticamente, meus irmãos,
Nem todos são povo de Deus. Isso aqui é muito importante. Nem todos são povo de Deus. Nós não podemos nos esquecer disso. Mas, se você olhar o brasileiro, o que é que nos faz como povo? Bom, a primeira coisa que nos faz como povo brasileiro é, por exemplo, nós temos uma língua. Uma outra coisa que nos faz como povo brasileiro, nós temos uma religião. E não caiam no conto de que que existe povo sem religião. Não existe. Isso não existe. Nós temos uma língua, nós temos uma religião, nós temos comida. Comida típica. Tem coisa que você só come no Brasil, você fala assim. Então, além disso, o que forma um povo, nós temos leis que regem brasileiros. Você tem leis que regem os brasileiros. Você tem uma Constituição Federal, por exemplo, a nossa Constituição, que nós chamamos de cidadã. Ela estabelece, por exemplo, direitos e estabelece deveres. Ou seja, se você é brasileiro, você tem direito tem direito à saúde, tem direito à educação, tem direito àquele monte de coisa. Mas se você é brasileiro, você tem deveres. Por exemplo, eu recebo dois não pega, mas 2.500. Então você está lá na tabela de imposto de renda de 11%. Eu recebo acima de 20 mil reais. Aí você está lá na tabela de imposto de renda de 27%. Não adianta, vem na fonte, é um dever. Não tem como, vai pegar. Imposto de renda, você tem que pagar. Ou seja, você tem direitos e você tem dever. O que forma um povo são as leis que o regem. Isso é fato. Sempre na história foi assim. E isso é baseado exatamente aonde? Da onde que tiraram isso, Rômulo? De como Deus estabeleceu o povo dele. E é sobre isso que eu quero conversar. Nós estamos numa relação com Deus que é uma relação de aliança. Presta atenção. Você mora na República Federativa do Brasil. O que a palavra federal significa? A palavra federal é um sinônimo de aliança. A gente podia falar que você mora na República da Aliança do Brasil. Seria a mesma coisa. Você poderia falar também que você mora na República Pactual do Brasil. Por quê? Você tem estados e um Distrito Federal que estão pactuados, aliançados, federados. E o que rege esse pacto, e o que rege essa aliança é regida por uma coisa chamada Constituição. Você vive isso. Nós vivemos isso. Por isso que você paga imposto, que você vai no PA do trevo, enfim. Porque você tem uma federação, ok? Da onde esse modelo foi tirado? Da Bíblia. Quando o povo de Deus foi criado, foi estabelecido um pacto, foi estabelecida uma federação, foi estabelecida uma aliança entre quem? Não é entre o povo. Isso aqui é muito legal. Foi estabelecida uma aliança entre Deus e o povo. Tem uma forma de reger a relação de Deus com o seu povo. O povo de Deus é um povo da aliança, é um povo do pacto, é um pacto federativo, é uma aliança entre quem? Entre Deus e o povo. E é isso que eu quero conversar com vocês. E esse é um assunto que, sinceramente, eu antes de ir para o seminário, fui para o seminário aos 24 anos,
Fiquei lá, saí de lá, cheguei aqui com 27. Estou há 10 anos aqui, estou com 37. Eu não me lembro, juro para vocês, nos 10 anos que eu sou pastor, nos 24 que eu fui crente, e nos 4 que eu fui seminarista, eu não me lembro de ter parado para alguém falar isso aqui para mim. Eu nunca ouvi mesmo. E o que me chama a atenção é o fato de isso aqui é o norte do cristianismo. É o norte. E eu não me lembro de alguém ter parado um dia e falado isso pregando. E eu tenho ensinado isso aqui ao longo do tempo, isso me assusta. Eu nunca ouvi mesmo. E algo que é tão... Porque o pessoal fala assim, você é presbiteriano, então você acredita na predestinação, né? Mas na verdade católico acredita em predestinação, arminiano acredita em predestinação. Não existe cristianismo sem predestinação. Todos acreditam. A questão é como, né? Porque isso aí é besteira. Agora, a doutrina da aliança é central para a vida da igreja. E eu nunca ouvi falar disso. Mesmo. E não ouço. E talvez seja o ponto teológico que eu mais gastei tempo na vida estudando. Exatamente por causa disso. Então vamos lá. Voltem para o Abraão, por exemplo, agora, porque a gente vai começar do começo. Lembrem-se que eu falei com vocês, eu estabeleci as bases na semana passada, quando falei com vocês de como esse povo foi formado. Esse povo foi formado para ser o povo da aliança. Deus está recomeçando a criação. Por isso os rabinos diziam, se Adão falhou, Abraão não vai falhar. Por isso sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. O que é que Deus está fazendo com Abraão? Antes de qualquer outra coisa, Deus está adotando o Abraão. Por isso que ele diz, eu te dou uma terra, eu faço uma descendência para você. Hoje em dia está muito na moda essa ideia de conservadorismo. Trouxeram isso de volta para o Brasil. Isso tinha morrido lá atrás no Primeiro Império, mas trouxeram de volta agora. Os conservadores, eles falam o seguinte, o que é que você deixa para os seus filhos? Herança. Filhos e herança. É uma ideia conservadora. Essa ideia conservadora, ela nasce daqui. O que é que sempre se deixou para os filhos? Primeiro, uma descendência. Segundo, herança. Vocês vivem isso o tempo todo, gente. O tempo todo. O que se deixa para os filhos? Herança e descendência, ok? O que é que Deus está fazendo com o Abraão? Herança, eu te dou a terra, e descendência. Em ti serão benditas as nações da terra. Vocês vão ser fecundos. Tanto que tem uma hora que o Abraão fala, a Sara ri. A Sara fala assim, mas como? É uma velha. Não dá, fala sério, não tem condição de eu ser mãe. Porque o que Deus está fazendo com Abraão? Adotando. A igreja é o povo dos adotados de Deus. Eu vou falar isso com vocês daqui a pouco, quando a gente conversar sobre o Pai Nosso. A igreja é o povo adotado por Deus. Por favor, é por isso que vocês chamam Deus de Pai. Porque só tem um filho, Cristo, e nós, adotados. E o primeiro que é adotado nesse sentido é o Abraão. Sai da tua terra, sai da tua parentela. Ou seja, abra mão da sua herança. Vá para a terra que eu te dou, eu te mostro. E aí ele fala, na sua descendência vai ser uma descendência fecunda. Não percam isso de vista, ok? Então, o primeiro ponto do povo de Deus é que é um povo adotado. É por isso que esse conto que se fala é uma coisa muito mais espírita e católica romana, de que todos são filhos de Deus. Não, não são filhos de Deus. Não são. Os filhos de Deus são os que foram adotados. Agora, criatura, você tem um bocado por aí. Você tem uma rapaziada enorme. Isso vai dar bug na cabeça de vocês, tá? Porque a cultura não diz isso e vão falar mal da gente o tempo todo. Mas essa aqui é a verdade. Então, vamos lá. Deus chamou Abraão
adotou Abraão, começa-se a história da igreja. Aí agora, a grande ideia é como é que essa relação vai ser feita. Está em Gênesis 12. Então vamos lá. Percebe? Olha Gênesis 13. O Abraão, agora ele está saindo da terra dele e ele está indo para a terra que Deus mostrou. Beleza? Agora olha o capítulo 13, verso 14. Vou bem devagar, nós temos bastante tempo. Quero que você anote e não perca nada. Olha o verso 14. Primeiro verso 7. Por isso surgiu uma desavença entre Ló e os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Percebe? Era uma terra que era habitada pelos cananeus. Então vamos lá. Verso 12. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar mais próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. O que eu quero que vocês percebam? Quais foram as duas coisas que foram prometidas para o novo filho de Deus, Abraão? Terra e descendência. Ok? Terra e descendência. E ele vai percorrer a terra de Ló. A terra de Canaã. Só que no capítulo 14, você vai lembrar que o Ló arrumou um super problema. E aí o Abraão precisa ir lá socorrer ele. Até aí tudo bem. Agora vamos ao capítulo 15, que ele é o mais importante. Dentro do que eu quero conversar com vocês. Depois que o Abraão socorreu Ló, teve lá que brigar com a turma e tal. Olha o capítulo 15. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o Senhor, eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro que possuo é Eliezer, o Damasceno? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor Deus deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será este, um filho gerado de você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Agora olha a justificação pela fé de Abraão. Abraão creu e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão é justificado pela fé. Porque a gente acha que a justificação pela fé, ela aconteceu no Novo Testamento. Abraão é justificado pela fé. Então, vamos lá, mais uma vez, ele prometeu. Agora, o que é que aconteceu com o Abraão? Aqui no capítulo 15. Vamos ao verso 12. Por favor. Capítulo 15, vamos ao verso 12. Ao pôr do sol, porque o Abraão teve uma dúvida. Deus prometeu, não prometeu? Só que Abraão teve uma dúvida. Qual foi a dúvida que o Abraão teve? Verso 8. Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Vamos lá. Nisso, aves de rapina
Verso 10. Abraão trouxe todos os animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Então olha para cá. Abraão tem uma dúvida. Qual é a dúvida do Abraão? Você que me adotou vai me dar uma terra e você que me adotou vai me dar filhos? Essas são as dúvidas pontuais que o Abraão vai ter no livro de Gênesis. Vocês vão observar isso. Então, Deus deu uma ordem para ele. Me traga animais de 3 anos. E o que você vai fazer? Ele pegou os animais e os cortou todos. Um detalhe que às vezes passa despercebido. Quais foram os animais que eles trouxe? Novilhos e pombas. Presta atenção nisso, pelo amor de Deus. Presta atenção nisso. Quando Deus fez a promessa, qual é a promessa? Estou te adotando, você vai ser uma terra e você vai ter filhos. Ok? Daqui a pouco eu vou falar o que Deus quis do Abraão. Calma que eu vou chegar até você. Fica com a Bíblia na mão e não dorme. Esquece o celular e não dispersa. Isso aqui é o mais importante de tudo que eu já falei até hoje. Ele cortou os animais. Cortou os novilhos. As pombas ele não cortou. Pequenos demais. É só por isso. Ao pôr do sol, olha aí o verso 12. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram a ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse, os animais cortados, Abraão dormiu, está lá, meio cansado. Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Isso aqui é o Egito, tá? Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, Moisés, lembra? Os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs, a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Aos seus descendentes darei essa terra, darei o ribeiro do Egito, até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. O que aconteceu aqui? Deus fez a promessa e Abraão creu. Tá? Abraão creu. Agora presta atenção. De noite, os animais estão partidos ao meio. A parte esquerda e a parte direita. Me passa um fogareiro no meio do fogo. Quando passa o fogareiro no meio do fogo, Deus disse para ele, eu vou te dar uma terra e eu vou te dar filhos. Eles vão sofrer numa terra, mas eu vou trazer eles de volta. Se você for comprar um carro hoje, como é que você faz? Eu pego o recibo. Agora está mudando um pouquinho, está melhor, né? Você pega um recibo, você assina o recibo. O comprador assina o recibo. O vendedor assina o recibo. Vocês dois vão ao cartório e lá eles colocam um selo que tem até 48 horas para a justiça liberar, né? E aí você pode transferir o carro que você reconheceu firma. E o que está sendo dito ali? O tabelião está dizendo, é verdade, vocês estão fazendo um negócio, tem o valor do carro,
o nome de quem está comprando e a assinatura, tanto do vendedor quanto sua. O que é aquilo ali? Um contrato. Na antiguidade, se eu vendesse uma terra para o Jade, como é que a gente faria? Não tem o cartório da Alzira lá em Canaã. Não existe o cartório Azevedo lá. Não tem isso. Então, como é que a gente faria? Eu tenho que dar minha palavra. Para eu dar minha palavra na antiguidade, se eu estou comprando a casa do Eugênio, então, a gente pegaria um animal, nós cortaríamos ele no meio, e nós dois passaríamos no meio daquele corte. E o que aquilo estava sendo dito? Eugênio, eu vou te pagar 5.000. Que aconteça comigo o que aconteceu com com esse animal, se eu não te pagar. Eu estou te dando a minha palavra, que eu seja despedaçado no meio, se eu não cumprir a minha palavra. O que é que Deus está fazendo com Abraão? Ele está pegando um elemento da época da cultura e dizendo: Abraão, que eu morra se eu não cumprir a minha palavra de que eu vou te dar uma terra e de que você vai ter uma descendência. Deus sempre falou com a gente através da cultura, para a gente poder entender. E é isso que ele está fazendo com Abraão. Aí você fala assim: Rômulo, de onde você tirou isso? Além da arqueologia, Jeremias deixa isso muito claro. Olha Jeremias 34, só para você poder entender. 18 e 19. Jeremias 34, verso 18 e 19. Vai lá. Isso aqui no mundo antigo, isso é comum, gente. Não tem cartório, meu Deus do céu. Você tem que fiar a palavra. Olha Jeremias 34, verso 18 e 19. Entregarei os homens que violaram a minha aliança e não cumpriram os termos da aliança que fizeram na minha presença. Quando? Quando cortaram o bezerro em dois e andaram entre as partes do animal. Isso aqui era a coisa mais comum na antiguidade. Isto é, os líderes de Judá e de Jerusalém, os oficiais do palácio real, os sacerdotes, todo o povo da terra que andou entre as partes do bezerro. Era uma maneira normal de você vai fazer uma aliança. Como é que você faz? Você cortava o animal no meio e passava. Você estava dizendo: que aconteça comigo o que aconteceu com esse animal. Aqui nesse caso Deus está cobrando. Vocês falaram: pô, vocês fizeram aliança comigo, passaram no meio do animal, falaram e tal, e agora? Agora se lascaram, nunca obedeceram. Volta lá para Gênesis, que eu vou continuar com vocês. Então, Deus deu a palavra dele. E qual é a palavra que ele deu? Descendência e terra. É o que vocês terão. Descendência e vocês terão uma terra. Agora tem um negócio que vai mais além. Vamos lá. Olha o capítulo 16 de Gênesis. Qual é o problema? A gente às vezes não consegue entender o que é que está acontecendo. Por que é que o Abraão tem o Ismael com Agar? Abraão já tinha confiado na promessa. Qual é a promessa? Terra, filhos, e você vai abençoar as nações da terra. Ok, eu vou abençoar as nações da terra. Em ti serão benditas as nações da terra. Só que já passou um período de 10 anos. Cadê o menino? Cadê o descendente? Não vem. E lembra? Esse descendente, ele é de Deus. Então, quando Abraão vai ter filho com Agar, o que ele está fazendo, na verdade, é indo contra a promessa de Deus. Porque a promessa é: eu te dou uma terra e o filho venha da estéril. Porque esse povo é completamente o povo de Deus, ele não vem de mais ninguém. Ele é formado pelo próprio Deus.
Agora vocês entendem, faça uma alusão ao Novo Testamento. Gente, eu tenho que escrever o livro, gente, não tem jeito. Faça uma alusão ao Novo Testamento. Por que é o Espírito que converte? Porque sempre foi Deus que formou o seu povo. Isso por natureza. Não é, o filho não pode ser Ismael. O filho tem que ser Isaac. Vai para o capítulo 17 agora. Esse que é o problema do Ismael. Vai para o capítulo 17. Aí eu já vou matar esse assunto logo agora, tá? Não vou gastar tempo depois. Daí você pode ir lá para o catecismo estudar isso. Ismael nasceu, teve aquele problema todo, não foi? Capítulo 17. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, já tinha 24 anos que Deus tinha aparecido para ele. Disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Parou. Isso aqui é uma ordem. Ó, não tem promessa? Mas o que ele pede? Obediência. Ande na minha presença. Ande na minha presença. Me obedeça. Me obedeça. Me obedeça. Eu não estou te prometendo? Estou te prometendo. Me obedeça. Sempre fez isso. E no Novo Testamento, Rômulo? Mesma coisa. Deus sempre diz isso. Me obedeça. Sejam santos. Me obedeça. Me obedeça. O tempo todo. Me obedeça, me obedeça, me obedeça. É o tempo inteiro. Porque eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que os termos da aliança nunca mudaram. Eles sempre foram os mesmos. Promessa, obediência. Promessa, obediência. Sempre foi assim. Deus prometeu, mas nunca disse que não era para vocês obedecerem. Sempre foi assim. Continuemos. Vamos lá. 24 anos depois da promessa. Então, estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Beleza? Abraão prostrou-se rosto em terra e Deus lhe disse: bom, vou comprar o carro da Dani. Então o carro da Dani, ela vai falar para mim assim: olha, custa 30 mil reais. Beleza. Vou fazer um Pix, te pago. Essa é a minha parte. Qual é a sua parte? Me entrega a chave reserva, me entrega o documento para eu poder ir lá fazer a transferência. Fechou. Dei o recibo para ela, ela me deu o recibo, deu o recibo do pagamento, ela me deu o recibo. Estamos fechados. Cumpri a minha parte e ela cumpriu a parte dela. Tudo bem? Ok? Agora olha só. Da minha parte, verso 4. Da minha parte. Esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, mas o seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Eu tornarei extremamente prolífero. De você farei nações, de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes. Agora, aqui apareceu um negócio novo. Para ser o Deus de vocês, olha aí, ó. Para ser o Deus de vocês e o Deus dos seus descendentes. Eu sou o Deus de vocês, Abraão. Eu sou o Deus de vocês. Mas por que isso? Bom, os cananeus tinham Deus, os fariseus tinham Deus, os jebuseus tinham Deus. Eu sou o Deus de vocês. Ninguém mais é o Deus de vocês. Ele está estabelecendo um pacto, ele está começando uma nação do zero. Eu sou o Deus de vocês. Agora vamos lá. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e aos seus descendentes, e serei o Deus deles. Da sua parte, olha que legal. Da sua parte, eu sou o Deus de vocês. Ok? Agora tem uma parte que é vocês.
Disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, obedeça, obedeça. Tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, e será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado. Tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros, e os que não forem descendentes a vocês, sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do meu povo. Quebrou a minha aliança. Então, eu sou o Deus de vocês e vocês são o meu povo. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer um pacto aqui, visível. É um pacto visível. O que você vai fazer? Porque a promessa, Abraão, ela não é só para você. A promessa é para você, mas é para os seus descendentes. Então, Abraão, uma vez que você acreditou na promessa, todos os seus descendentes trarão no corpo um sinal visível da minha aliança com vocês, de que eu sou o Deus de vocês e que vocês são o meu povo. Isso aqui é básico. E isso é a circuncisão. Fazia-se isso com o pai e os filhos. E isso é perpétuo, para sempre. Isso vai acontecendo. Não tem como parar esse negócio. E vai. Agora vamos ver o desdobramento disso na história. Como isso aconteceu? A aliança está firmada, o povo foi feito, aí tem toda aquela historinha que vocês já sabem e tal, né? Eles vão para o Egito, eles voltam do Egito. Agora vamos ver como é que isso se desdobrou na história bíblica. E agora eu vou com vocês de Êxodo do Apocalipse, tá bom? Êxodo capítulo 6. Vamos a Êxodo capítulo 6. Muito bom. A escritura é muito bonita, pessoal. Vamos a Êxodo capítulo 6. Vou gastar o tempo que me resta trabalhando isso com vocês. Êxodo 6, 400 anos que eles estão no Egito. Já nem lembram mais do Senhor praticamente. Esqueceram. Essa é a coisa mais fácil que eles sempre fizeram, foi esquecer do Senhor. E não acho que é diferente com a gente hoje em dia, porque não é. Olha o verso 7. Deus está falando que vai libertar o povo. Ele anuncia a libertação do povo e ele diz, verso 6, olha lá. Capítulo 6 do Êxodo. Eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão, os resgatarei com um braço forte, poderosos atos de justiça. Olha o verso 7. Eu os farei o meu povo, e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que o livro do trabalho dos impostos dos egípcios, e farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, Isaque e Jacó, e darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Eu sou o Deus de vocês. Vocês são o meu povo. Eu vou cumprir a minha promessa. Não se preocupa não. Agora, vamos a Levítico 26, 12. Gênesis, Êxodo, Levítico. Porque em Levítico, Deus está estabelecendo a lei cerimonial. Agora vamos ao capítulo 26 de Levítico. Ao verso 11. Estabelecerei a minha aliança
ou a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Mesma coisa que ele falou com Abraão. Vocês são o meu povo. Mas agora Abraão morreu, Moisés morreu, vão entrar na terra prometida? Vamos? Então vamos para o Deuteronômio. Vamos no capítulo 29. Repetição, nomos, lei. Vamos para a repetição da lei. Olha Deuteronômio 29. A lei vai ser repetida. Vamos lá. Deuteronômio 29. O verso 13. Verso 12. Vocês estão aqui presentes para entrar em aliança com o Senhor, o seu Deus, aliança que Ele está fazendo com você hoje, selando-a sob juramento. Para hoje confirmá-los como seu povo, para que Ele seja o seu Deus. Conforme Ele prometeu e jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Não faço esta aliança sob juramento somente com vocês, que estão aqui conosco, na presença do Senhor, nosso Deus, mas também com aqueles que não estão aqui hoje. Aliança de novo, está formada. Eu sou o Deus de vocês, e vocês são o meu povo. Eu cumpro as minhas promessas e vocês me obedecem. Sempre foi assim. Agora, qual é o problema? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, entre o tempo das guerras. Eles conquistaram a terra prometida? Não. Não mandaram os inimigos embora. Não tiveram o único Senhor sobre eles. Pelo contrário, o que vocês vão observar no período dos juízes, no período dos reis, é sempre eles não conseguindo firmar o culto. A nação é ímpia. Eles não são um povo sério. E aí, nesse meio tempo, o que é que Deus sempre está fazendo? Ele levanta os profetas. E o que é que os profetas falam o tempo todo? Voltem para a aliança. Então, vamos observar os profetas dizendo isso? Vamos, por exemplo, vamos para Jeremias, capítulo 7. Eu vou usar 3 profetas aqui. Jeremias, Zacarias e Oséias. Que aí a gente consegue pegar todo o período dos reis até o exílio. Tá? Então, Jeremias, Zacarias e Oséias. Mas isso aqui está na Bíblia inteira. Depois eu vou para o Novo Testamento, para vocês entenderem que a mesma aliança de Abraão é a que está sobre nós hoje. Só que ela é ampliada em Cristo. Vocês vão ver isso. Vamos para Jeremias, capítulo 7. Acho que Jeremias já vai ajudar muito a gente aqui. Ou seja, no período dos juízes, no período dos reis, eles nunca obedecem ao Senhor, nunca estão com o Senhor. E sempre os profetas têm que chamar a eles a responsabilidade. Capítulo 7 de Jeremias, observem. Verso 22. Quando tirei do Egito seus antepassados, nada lhes falei, nem lhes ordenei, enquanto holocaustos e sacrifícios. Não ordenei nada disso. Deles, entretanto, essa ordem: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Percebe? Isso aí que é o que norteia a Escritura. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. Eu prometi. Vocês são o meu povo, e eu sou o Deus de vocês. Vocês são o meu povo, e eu sou o Deus de vocês. Eu cuido de vocês. E o que vocês fazem? Vocês me obedecem, andem na minha presença. Olha o capítulo 11. O livro de Jeremias fala só sobre isso, gente. Só sobre isso. Capítulo 11, verso 4. 3 e 4. Olha lá. Verso 3. Diga-lhes que assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito é aquele que não obedecer aos termos desta aliança. É pacto. Os quais ordenei aos antepassados de vocês, quando eu os tirei do Egito, da fornalha de fundir ferro. Eu disse: obedeçam-me e façam tudo o que lhes ordeno, e vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus.
Mas não para por aqui, não. Vamos embora, vamos para frente. Olha o capítulo 24. Gente, é o tempo todo isso. Vocês não respeitam a aliança. Vocês não respeitam a aliança. Olha o capítulo 24. Olha o verso 4. Os termos da aliança são: eu sou Deus de vocês, vocês são o meu povo, me obedeçam. Andem na minha presença, e o resto eu cuido de vocês. Verso 4 do capítulo 24. Assim diz o Senhor Deus, assim o Senhor me dirigiu a palavra, dizendo, verso 5, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, considero como esses figos, bons exilados e tal. Aí olha só o verso 7, eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me, e saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, pois eles voltarão para mim de todo o coração. É o tempo todo. Eu sou o Deus de vocês. Vocês são o meu povo. Me obedeçam. Mas não acabou não, vamos embora. Tem muito profeta aqui pela frente. Vamos ao capítulo 30. 30 tem mais aqui. Olha o verso 22 do capítulo 30. Verso 22. Capítulo 30, verso 22. Por isso serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas não parou não, vamos embora, com o 32. Vamos ao 32. 32, verso 38. Olha o 32, 38. Eles serão o meu povo. E eu serei o seu Deus. Mas vamos a Zacarias, ou Oséias. Podemos ir a Zacarias, que é um outro profeta, que pega um outro período da história. Zacarias capítulo 8. Zacarias não é aquele dos trapalhões, que o povo quase não sabe nada de Zacarias, né? Zacarias 8:8. Eu os trarei de volta para que habitem em Jerusalém. Serei o meu povo. Serão o meu povo. E eu serei o Deus deles. Fidelidade e justiça. Olha o 13. Olha o 13, verso 9. Ela invocará o meu nome, eu lhe responderei, é o meu povo, direi, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Sempre foi sobre isso. Mas olha o capítulo 6, verso 8. É que eu vou fazer uma ponte. Então ele me chamou e disse, veja, os que foram para a terra do norte deram repouso ao meu espírito naquela época. Quando eles foram exilados, o Espírito de Deus teve sossego. Porque o Espírito de Deus tinha que ficar o tempo todo trabalhando. O Espírito cansou, gente. De tanto trabalho que o povo dá, Deus cansa. Então ele vai acabar com essa aliança. Essa aliança não vai existir mais. Ele vai criar uma nova aliança do meu sangue. Ela é diferente agora. Ela não é mais uma aliança do corte de um órgão sexual do sexo masculino. Ela é uma nova aliança. Querem ver isso? Vamos lá. Ô Pai. 2 Coríntios capítulo 6, verso 10. 2 Coríntios capítulo 6, olha o verso 10. Verso 10 não, verso 16, perdão.
Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você não ouviu falar que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas? Porque na antiga aliança Ele era o nosso Deus e nós éramos o seu povo, mas Ele habitava num templo. Agora Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo e Ele habita dentro de nós. É a nova aliança. Ele é maior. Os termos são os mesmos. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Mas agora Ele habita dentro do seu povo e não aqui. Deus não está aqui. Se vier uma bomba e quebrar isso aqui, nós vamos ficar tristes, vai ser um prejuízo danado. Agora olha lá. Verso 17. Portanto saiam do meio deles, separem-se, diz o Senhor, não toquem coisas impuras e eu os receberei. E lhes serei pai, e vocês serão os meus filhos e minhas filhas. Os termos da aliança estão aqui. Mas vamos para Hebreus, por favor. Capítulo 8, verso 10. Hebreus 8, verso 10. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor, porei as minhas leis em sua mente, escreverei em seu coração. Então tá. Então, nossa, Dar tinha um coração de carne. Por isso que o Espírito Santo mora dentro de nós, né? Porque agora a obediência, ela vem daqui, ó. Ela não está mais na lei de Moisés do lado de fora. Eu vou falar disso semana que vem. Ela está aqui dentro. E o que acontece? Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Rômulo, e na Nova Jerusalém? A aliança vai continuar. Ué. Olha Apocalipse capítulo 22. É porque a gente não lê a Bíblia como tinha que ler, gente. E aí isso é um negócio complicado. E o pior, eu fico triste com os pastores e com os teólogos de maneira geral, e eu não sou melhor do que ninguém, mas às vezes o pessoal fala assim, não, a gente não pode ficar ensinando teologia para o povo. Como não, gente? Tem que ensinar, ué. Vocês têm algum problema? Não, vocês podem aprender, ué. Qual o problema? Tem que ensinar teologia para o povo mesmo. Olha o capítulo 22 de Apocalipse. Olha qual é a aliança que você vai ter eternamente com Deus. Ó. Então vai. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol, nem de lua sobre ela, pois a glória de Deus não está iluminando. Ok? Então vamos lá. As nações andarão à luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória, suas portas jamais se fecharão, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nelas jamais entrará algo impuro, para que alguém lhe pratique, e o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então o anjo me mostrou um rio, ou seja, esse rio é o rio da árvore da vida, e ele está lá. Agora volta um pouquinho. Olha o capítulo, verso 2. Deus está lá, Ele está dando vida para o seu povo. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. E o que vai acontecer? Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e será seu Deus. A mesma promessa feita a Abraão é a promessa da Nova Jerusalém. Mesma promessa. Eu sou Deus de vocês, vocês são o meu povo. Eu sou Deus de vocês, vocês são o meu povo. E o que eu quero de vocês? Gente, me obedeçam. Andem comigo. Estou aí. Estou com vocês. Sempre foi isso. Desde o Antigo Testamento até no Novo Testamento. Percebam, nós somos de Gênesis a Apocalipse. E o que Deus está dizendo? Eu estou formando. Vocês não existiam. Igreja não existiria se Deus não tivesse formado, pessoal. Eu sou o Deus de vocês. Vocês são o meu povo. Andem na minha presença. Andem na minha presença. É só isso. É isso que Ele sempre quis. Agora olha só.
Eu vou falar isso semana que vem. Eu não ia não, mas não dá mais tempo, eu tenho que terminar porque o pessoal tem que começar o culto. O que eu quero que vocês observem? As mesmas promessas feitas no Antigo Testamento de aliança são as mesmas promessas feitas no Novo Testamento de aliança. Só que qual é a grande questão? Em Jesus, essa aliança faz assim, ó, ela amplia. Ela sai de judeus, porque a promessa foi: em ti serão benditas as nações da terra. Então o que Deus está fazendo? Ele está nesse exato momento se tornando Deus de um novo povo. Gente como eu e vocês. Ele está se tornando esse Deus. E como é que Abraão se tornou filho de Deus? Pela fé. Ele creu. E isso lhe foi creditado por justiça. O que é que se pede de todas as pessoas hoje em dia? Que elas creiam na promessa. Qual é a promessa? Ele é o nosso Deus, nós somos o seu povo. Ele é o nosso Deus, nós somos o seu povo. Essa é a promessa, gente, de Ele guiar um povo para a eternidade. Só que agora não tem Abraão, agora só tem Jesus. Agora não tem mais Moisés, não tem profeta nenhum. Agora só tem Jesus, só Cristo. É isso. Então, semana que vem, eu vou falar com vocês 3 coisas. Primeiro, vou falar as implicações dessa aliança. Daqui a pouco eu vou mostrar uma clara. Porque daqui a pouco a gente vai batizar o Murilo, filho do João Luiz e da Elaine. Vocês vão perceber que eu vou fazer algumas perguntas para eles, que são perguntas normalmente do credo apostólico. E o credo apostólico significa creio. Por quê? Porque Abraão creu. E quando ele creu, o que aconteceu com ele? Ele e a sua descendência foram circuncidados. É isso que Paulo está falando para os Colossenses no capítulo 2, no verso 11 e 12. Que na nova aliança ninguém se circuncida, porque depois da fé, na nova aliança, vem o batismo, para nós e para nossa descendência. A gente insere nossos filhos no pacto. Isso é mais simples do que qualquer outra coisa, porque a gente entende que a fé cristã não é uma fé solo, ela não é vivida sozinha. Isso aí é reflexo do individualismo. Fé cristã, ela é individual? Claro que é, mas você é enxertado numa comunidade, o povo de Deus. Povo de Deus, não é sobre a minha salvação. Essa história, salvação individual, aí fica esse individualismo bobo do século 21. Você é enxertado numa comunidade. Por isso que a gente precisa de igreja local. Enxertado numa comunidade. O povo de Deus. Essa é a história. Tá bom? Vocês que estão em casa, beijo no coração.